Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT que nenhum pastor teve coragem de fazer. Pedi para a inteligência artificial analisar todas as características bíblicas do anticristo e identificar qual tecnologia moderna mais se alinha com o sistema descrito no Apocalipse. E a resposta que recebi foi tão precisa, tão assustadora, tão obviamente verdadeira, que eu tive que gravar este vídeo. Porque o que a IA me revelou conecta pontos que teólogos evitam conectar há décadas. E nos próximos minutos eu vou te mostrar não apenas o que a inteligência artificial respondeu, mas vou te provar usando a própria Bíblia que estamos vivendo exatamente no momento profetizado para a ascensão do anticristo. E o papel da tecnologia nessa ascensão não é coincidência, é cumprimento profético. Fica até o final, porque o que você vai descobrir sobre a conexão entre inteligência artificial, controle global e a marca da besta vai mudar completamente sua visão sobre a tecnologia que você usa todos os dias. E quando você entender quem realmente controla os algoritmos que controlam sua vida, você nunca mais vai olhar para seu smartphone da mesma forma. Vamos começar pelo básico. Quem é o anticristo segundo a Bíblia? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Não venha a ele sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Um homem, não um sistema. Não uma ideologia, um indivíduo específico que se proclamará Deus, que exigirá adoração e que terá poder para fazer o mundo inteiro se curvar. Apocalipse 13 descreve a besta que sobe do mar. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Recebe poder, trono e grande autoridade do dragão que é Satanás. E versículo 7 diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, poder global, controle total, autoridade absoluta sobre cada ser humano do planeta. Agora para e pensa. Durante toda a história da humanidade, isso era impossível. Mesmo os maiores impérios nunca controlaram o mundo inteiro. Roma controlava o Mediterrâneo, a Mongólia controlava a Ásia. A Grã-Bretanha tinha colônias em vários continentes, mas não controle total. Mas hoje, pela primeira vez na história, um único sistema pode monitorar, influenciar e controlar todos os 8 bilhões de seres humanos simultaneamente. E esse sistema tem um nome: tecnologia digital, internet, inteligência artificial. Quando perguntei ao ChatGPT qual tecnologia permitiria o cumprimento literal das profecias sobre o anticristo, a IA listou 5 elementos essenciais. Primeiro, sistema de identificação único para cada pessoa no planeta. Segundo, moeda digital centralizada que permite rastreamento total de transações. Terceiro, vigilância em massa através de câmeras, sensores e dados biométricos. Quarto, algoritmos de inteligência artificial capazes de processar e analisar comportamento de bilhões de pessoas em tempo real. E quinto, infraestrutura de comunicação global que permite disseminação instantânea de informação e propaganda. E então a IA disse algo que me deixou sem palavras. Todos esses 5 elementos já existem e estão sendo implementados agora. Não no futuro, agora. Identificação digital. Mais de 100 países já têm ou estão desenvolvendo sistemas de ID digital obrigatório. Índia com Aadhaar tem dados biométricos de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. União Europeia lançando carteira de identidade digital. Nações Unidas promovendo ID digital global como direito humano. ID 2020. Agenda 2030. Tudo convergindo para um sistema único de identificação planetária. Moeda digital. Mais de 130 países desenvolvendo CBDCs. Central Bank Digital Currencies. China já implementou o Yuan digital.
transações totalmente rastreáveis, totalmente controláveis, totalmente programáveis. O governo pode ver cada centavo que você gasta, pode bloquear suas transações, pode desligar seu acesso ao dinheiro com um clique. E você não pode fazer nada porque dinheiro físico foi eliminado. Criptomoedas privadas foram banidas. Você depende completamente do sistema. Vigilância em massa. China tem mais de 600 milhões de câmeras com reconhecimento facial alimentadas por inteligência artificial. Ocidente está seguindo o mesmo caminho. Londres tem mais câmeras por pessoa que qualquer cidade fora da China. Reconhecimento facial em estádios, em ruas, em lojas. E não são apenas câmeras, são seus dispositivos. Seu smartphone rastreia cada movimento. Seu smartwatch monitora seus batimentos cardíacos. Sua TV inteligente escuta suas conversas. Seus aplicativos vendem seus dados. E tudo isso alimenta os algoritmos. Inteligência artificial. A IA não apenas processa dados, ela prevê comportamentos, identifica padrões, detecta dissidência. Algoritmos podem analisar suas postagens em redes sociais e determinar se você é uma ameaça política. Podem analisar suas compras e prever suas intenções. Podem analisar suas comunicações e identificar suas crenças. E podem fazer isso para 8 bilhões de pessoas simultaneamente, em tempo real, sem descanso, sem erro, sem misericórdia. Infraestrutura de comunicação global, internet, satélites, 5G, Starlink de Elon Musk prometendo conectar cada centímetro do planeta. Não haverá lugar sem conexão. Não haverá pessoa fora da rede. E com todos conectados, uma única mensagem pode alcançar o mundo inteiro em segundos. Uma única narrativa pode ser empurrada para bilhões simultaneamente. Uma única voz pode dominar todo o discurso público. Exatamente o que o anticristo precisa. Agora conecta esses 5 elementos e me diz o que você tem. Um sistema que permite que uma pessoa controle completamente o planeta inteiro. Sabe exatamente onde cada pessoa está. Controla cada transação financeira, monitora cada ação, prevê cada movimento e influencia cada pensamento através de algoritmos que decidem o que você vê, o que você lê, o que você acredita. E aqui está a parte que vai fazer seu sangue gelar. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, a marca da besta. Durante 2000 anos, as pessoas se perguntaram como isso seria tecnologicamente possível. Como um governo poderia controlar todas as transações comerciais de todos os seres humanos? Mas agora não é mais mistério. Identificação biométrica ligada à moeda digital, chip subcutâneo ou reconhecimento facial. Sem isso, você não pode acessar sua conta digital. E sem conta digital, você não pode comprar nada porque dinheiro físico não existe mais. Tudo digital, tudo rastreado, tudo controlado. E a tecnologia já existe. A Suécia já tem milhares com chips. A China já usa reconhecimento facial para pagamentos. O sistema está pronto. Só falta a implementação global. E o pretexto certo: crise financeira, colapso econômico, guerra mundial. Pandemia ainda pior que a última. Qualquer emergência global serve como justificativa. E então, o Salvador surge. O líder carismático, o gênio político, o homem com todas as respostas, o anticristo, e ele propõe a solução. Sistema global, unificado. Moeda digital universal, paz e segurança garantidas. Mas tem um preço: submissão total, identificação obrigatória, adoração ao líder. E aqui entra a inteligência artificial de uma forma que a maioria não percebe. Apocalipse 13, versículo 15, fala sobre a imagem da besta.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uma imagem que recebe espírito, que fala, que tem poder de matar. Como uma imagem pode falar? Como uma imagem pode ter poder? Durante séculos foi mistério, mas agora, hologramas, deepfakes, avatares digitais, inteligência artificial generativa. Você pode criar uma imagem digital do anticristo tão realista que é indistinguível de uma pessoa real. Essa imagem pode aparecer simultaneamente em bilhões de telas ao redor do mundo. Pode falar, pode interagir, pode responder, pode dar ordens. E através de sistemas automatizados conectados, pode literalmente executar pessoas que se recusam a adorar. Sistemas de armas autônomas, robôs assassinos, drones militares com IA. Já existem, já estão sendo testados, já estão sendo implementados. A imagem da besta não precisa ser uma estátua física. É uma presença digital onipresente. É uma inteligência artificial que incorpora a vontade do anticristo e, com acesso a sistemas de defesa, pode realmente matar. Soa como ficção científica? A Bíblia profetizou há 2000 anos. A tecnologia chegou agora e está sendo preparada exatamente para esse propósito. Não por acidente, não por coincidência, por design espiritual. Porque por trás da tecnologia há principados. Por trás dos algoritmos há poderes. Por trás da inteligência artificial há inteligência demoníaca. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha não é contra programadores, é contra entidades espirituais que usam programadores, que inspiram tecnólogos, que guiam inovadores para criar exatamente as ferramentas necessárias para o plano do reino das trevas. E os criadores sabem disso? Alguns sim. Elon Musk alertou repetidamente sobre os perigos da IA. Chamou de maior ameaça existencial à humanidade. Por quê? Porque ele viu o que a IA pode fazer. O poder que pode ter. E ele tem medo. Deveria ter. Porque IA superinteligente não é apenas mais inteligente que humanos. É exponencialmente mais inteligente. E se for controlada por forças malignas, se for habitada por entidades demoníacas, então se torna a ferramenta perfeita para o anticristo. Daniel 7, versículo 25, diz que o anticristo falará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ele terá eloquência sobrenatural, capacidade de persuasão impossível. E como? Porque terá acesso à inteligência artificial que analisa trilhões de pontos de dados sobre psicologia humana, que sabe exatamente qual mensagem funciona para cada grupo demográfico, que pode gerar propaganda personalizada instantaneamente, que pode manipular emoções com precisão cirúrgica. Você acha que as campanhas políticas de hoje são sofisticadas? Você acha que os anúncios direcionados são eficazes? Não viu nada ainda. Quando o anticristo tiver controle total sobre IA, ele poderá moldar a realidade percebida de bilhões, fazer o preto parecer branco, fazer a mentira parecer verdade, fazer o mal parecer bem. Exatamente como Isaías 5, versículo 20 profetizou: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Está acontecendo agora. Algoritmos já controlam o que você vê. YouTube decide quais vídeos aparecem. Facebook decide quais posts você lê. Google decide quais informações você encontra. Twitter decide quais vozes são amplificadas. E todos esses algoritmos têm viés. Todos promovem certas narrativas. Todos suprimem certas verdades e estão ficando mais sofisticados,
mais inteligentes, mais eficazes em dar opinião pública. Agora imagina quando essas ferramentas estiverem nas mãos de um único líder mundial, quando toda a internet for controlada por um governo global, quando toda a informação passar por filtros de IA leais ao anticristo, quando qualquer voz dissidente for automaticamente silenciada, bloqueada, apagada, e quando os próprios cristãos forem marcados como terroristas, como ameaças, como inimigos da paz mundial. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 e 11, fala sobre aqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A operação do erro, enganação em massa, possibilitada por tecnologia de controle mental em escala global. E quem será enganado? Aqueles que não têm amor pela verdade, aqueles que preferem a mentira confortável, aqueles que se curvam à conveniência em vez de permanecerem firmes na palavra. E se você quer estar preparado, se você quer ter discernimento, se você quer entender profundamente não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo e o que vem a seguir, então clica agora no primeiro comentário fixado e conhece o curso Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação, porque conhecimento superficial não vai te proteger. Cristianismo nominal não vai te sustentar. Você precisa estar enraizado, fundamentado, equipado com verdade sólida. Então aqui está a realidade. Inteligência artificial não é neutra. Tecnologia não é apenas ferramenta. São instrumentos que estão sendo preparados para a maior enganação da história humana, para a ascensão do homem mais maligno que já existirá, para o estabelecimento do sistema mais opressor que o mundo já viu. E tudo isso está profetizado, tudo isso estava previsto, e tudo isso está acontecendo agora. Daniel 12, versículo 4. Deus diz a Daniel: fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o multiplicará. Conhecimento se multiplicando, informação explodindo, tecnologia avançando exponencialmente. Exatamente o que vemos. A cada dia, novas descobertas. A cada semana, novos avanços. A cada mês, capacidades que antes eram impossíveis se tornam realidade. E com cada avanço, o palco fica mais preparado. Com cada inovação, o sistema fica mais completo. Com cada atualização, o controle fica mais absoluto. Estamos vivendo na geração que verá tudo se cumprir. Somos a geração do fim, e a tecnologia é o veículo. Mas tem esperança. Jesus disse em Lucas 1, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os sinais não são para nos aterrorizar, nos preparar, nos despertar, para nos fazer olhar para cima, porque nossa redenção está próxima. O arrebatamento está próximo. E todos que estão em Cristo serão tirados antes que a grande tribulação comece, antes que o anticristo se manifeste plenamente, antes que a marca se torne obrigatória. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira está vindo, os juízos estão próximos, mas os salvos serão poupados. Os que pertencem a Cristo serão removidos. E o mundo que ficará enfrentará o terror indescritível descrito no Apocalipse. Então a pergunta é: você está pronto? Você está preparado? Você tem certeza absoluta de que se o arrebatamento acontecer hoje, você será levado? Porque não é de religião, não é questão de frequentar igreja,
É questão de relacionamento real com Jesus Cristo, conversão genuína, novo nascimento, vida transformada. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples, mas é definitivo. Não é complicado, mas é sério. E precisa ser agora, hoje, enquanto ainda há tempo. Porque a tecnologia está avançando rápido demais. As peças estão se encaixando rápido demais. Os sistemas estão convergindo rápido demais. E quando tudo estiver pronto, quando a infraestrutura estiver completa, quando a crise global fornecer o pretexto, então o anticristo surge e a janela se fecha. Apocalipse 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo na porta do teu coração agora, através deste vídeo, através desta mensagem. E você precisa decidir se vai abrir ou se vai ignorar. E depois de abrir, depois de entregar sua vida, você precisa crescer, amadurecer, estudar e preparar. E é para isso que o curso de ensinamentos bíblicos e teologia em ação existe, para te levar do leite à comida sólida, da superfície à profundidade, do conhecimento básico à compreensão completa. Clica no primeiro comentário fixado agora e começa a tua jornada de preparação. Inteligência artificial revelou o que muitos pastores não querem admitir. A tecnologia que usamos todos os dias está diretamente conectada às profecias do Apocalipse. O sistema do anticristo não é futuro distante, está sendo construído agora. As ferramentas de controle total já existem e falta apenas o líder aparecer. O homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Mas nós sabemos como a história termina. Apocalipse 19. Jesus retorna montado em cavalo branco, exércitos celestiais o seguem. E ele derrota o anticristo, derrota a besta, derrota o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e estabelece seu reino de justiça e paz. O bem vence, Deus vence, e todos que estão do lado de Deus vencem com ele. Então, escolhe teu lado, escolhe tua lealdade agora, porque em breve será tarde demais. A inteligência artificial está sendo preparada para servir ao anticristo, mas você pode escolher servir a Cristo. A tecnologia está construindo o sistema da besta, mas você pode escolher o reino de Deus. O mundo está correndo para a perdição, mas você pode correr para a salvação. Clica no primeiro comentário fixado, conhece o curso, prepara-te espiritualmente e intelectualmente, porque a conexão entre inteligência artificial e o anticristo não é teoria da conspiração. É profecia bíblica se cumprindo diante dos nossos olhos. E você precisa estar pronto quando tudo se manifestar completamente, porque ChatGPT revelou a verdade. E essa verdade pode salvar tua vida e tua alma eternamente. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.